Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Sejam bem-vindos. Estamos esperando meu colega Newton aqui que teve um imprevisto, ele já deve estar para entrar aí. A gente tá aqui, tem uma sombra. Pronto. O Newton tá entrando, ele teve um contratempo aí, talvez atrase um pouquinho. Mas aproveitar aqui o início da live. Enquanto o Newton não entra, esse aqui é o livro do examinador de processo civil, que tem um tópico sobre arbitragem. É o livro do Marcos Armani, que é a Fazenda Pública na Arbitragem. Esse livro aqui, ele tem várias posições que nós já abordamos aqui nas lives, mas tem outras que eu vou abordar aí no decorrer desses dias para vocês se prepararem aí para o concurso. Então, dentre dessas várias posições aí, eu estou pontuando as que são mais importantes e que tem maior chance de cair na primeira fase, porque na segunda fase eu vou fazer outro tipo de trabalho, um trabalho mais específico para a segunda fase, né? Porque as questões mudam. Então, geralmente na primeira fase nós não temos polêmica, são questões de pronta resposta, rápidas, teste. Já na segunda fase muda o perfil. Na segunda fase nós temos umas questões mais profundas, com incidência prática, eventualmente alguma preliminar numa peça prática pode cair, porque a peça prática geralmente na procuradoria trabalha muito processo civil, tal. Então, antes que o Newton entre aí, que ele está um pouquinho atrasado, eu vou explorar alguns pontos. Primeira questão: a arbitragem ela pode ocorrer mesmo que não exista previsão no edital de licitação. A arbitragem pode ocorrer, tá? Isso é importante, é posicionamento já tranquilo na jurisprudência, na doutrina e a posição do examinador. Aí chegou o Newton. Salve, meu amigo. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Tudo calma, 2 minutos não é atraso, 2 minutos é charme, 2 minutos é só charme. Não, charme é com você mesmo, então obrigado, meu querido. É um prazer estar aqui com você na live aqui. O Newton é um grande artilheiro aí, ele é incansável, é um grande professor de cursos preparatórios para concurso, ele é um grande estudioso, defende teses, escreve artigos aí, é um amigo querido aí. Que concurso que você entrou, Newton? Não foi no meu, não. Eu entrei no concurso em 2006, tomei posse em março de 2006. Já vai para quase 20 anos de PGE. Caramba! Rapaz, tempo passa. Caramba, que bacana, Newton. Bom demais, bom demais. Uhum. E hoje você leciona em quais cursos? Fala para a turma aí para fazer divulgação. Então, atualmente eu só estou dando aula em cursinho, né? Dou aula basicamente no Gran Curso Online e em alguns outros cursos preparatórios quando eles precisam de algum professor aí para ambiental, urbanístico. Então eu dou aula no CPIURES, né? O CERS me chamou aí para dar algumas disciplinas aí na pós lá que eles têm. Então, assim, eu sou professor fiel do Gran Cursos Online e aí, esporadicamente, eu ajudo aí alguns outros cursinhos que precisam de professor nessa área. Sensacional, Newton. Newton, e aí, qual que é a sua percepção sobre a banca? Acho que hoje eu fiquei sabendo informalmente que temos 8.800 inscritos. Deixa eu até confirmar aqui essa notícia. Aproximadamente, uma notícia extraoficial, não é oficial, viu, pessoal? Mas aí, de bastidores, o que se comenta é que temos 8.800 inscritos aproximadamente. Não sei se... Se confirmar essa quantidade mesmo, o pessoal tá bem, né? O meu concurso foram 12 mil inscritos para 100 vagas. Então, o meu concurso, isso há quase 20 anos atrás, já deu uma média de 120 candidatos por vaga. Se você pegar aí, vamos arredondar, 9 mil candidatos que seja para 135 vagas, que a gente sabe que vai ser um número maior do que isso no final, né, durante o prazo de validade, né? É uma coisa legal da Procuradoria. Para quem não sabe, os concursos da Procuradoria de São Paulo, eles têm a tradição de chamar mais candidatos do que o número de vagas previsto no edital, tá? E geralmente a gente consegue zerar a lista de aprovados. Então, você que for para a fase oral, se ficar no número 150, se ficar no número 200, fique tranquilo que você vai ser chamado
durante o prazo de validade do concurso. Né? O último concurso de 2018, a lista acabou. A gente chamou todo mundo, primeira chamada, segunda chamada, terceira chamada, e aí acabou. Não tinha mais quem chamar, então aí a necessidade de abrir um novo concurso aí da PGE. Então, esse número já é um número animador. Se você pensar aí 9 mil para 150 vagas que seja, estou aqui sem calculador e como pessoa do direito sou péssimo para fazer cálculos, mas aqui, ó, 8.800 dividido por 135 vagas, opa, 8.800 dividido por 135 vagas, faltou o igual aqui, tá dando 65 candidatos por vaga, ó, metade do meu concurso, Olavo, olha que facilidade, ó. Não, no meu também. No meu foram 11.998, 11.493 inscritos. Caiu muito nessa prova o número de inscritos. Então, é aquela história. Tem um número menor, a gente sempre concorre consigo mesmo, né, Nilton? Uhum. Não tem concorrência mais. Vou te dar o meu palpite também aqui, Olavo. Pelo que eu vejo, o que aconteceu? O que eu acho que pode ter acontecido? Como o concurso agora está bem mais direcionado, né? A gente tem questões, disciplinas específicas para a procuradoria, alguma coisa, eu acho que aquele candidato que vinha, eu presto concurso para juiz, abriu o PGE, eu vou prestar PGE, né? A gente tinha muito disso. Um aluno que estava focado num concurso, o concurso que ele estava esperando não tinha aberto, abriu o PGE, vou prestar PGE. Como o concurso agora está bem mais organizado, ou melhor, bem mais voltado especificamente para a carreira, aqueles candidatos paraquedas, eles deram uma diminuída. Não é claro? Tem o valor do custo da inscrição, tem deslocamento para São Paulo para fazer prova, já vi que a PGE São Paulo parece que está coincidindo com a data da PGE Rio Grande do Norte, então isso acaba selecionando os candidatos. Que também teve um número baixo de inscritos, né, Nilton? A PGE do Rio Grande do Norte surpreendeu nesse sentido. E acredito que também o fato de abrir o Exame Nacional da Magistratura, para aqueles que já estão direcionados, os outros concursos do Ministério Público, trazem aí o foco para aqueles que já estão aí. Então, acho que tudo é positivo para quem está inscrito, na minha opinião. Porque a banca já olha o número dos inscritos, já olha quantos vão para a segunda fase. Então, aquela história, paciência, calma, tenta não chutar, tenta ir por exclusão naquelas disciplinas que você tem maior dificuldade, faz uma revisão tranquila naquelas matérias que você tem mais dificuldade na legislação seca mesmo. Parte aqui das orientações que nós tivemos aqui dos outros colegas, do Nilton, daquilo que é estrategicamente mais importante e vai tranquilo para a prova, né, Nilton? Deixa eu acalmar o pessoal também. Eu dei algumas aulas aí de legislação especial, legislação estadual do concurso da PGE. O que eu observei? A legislação estadual está uma legislação tranquila. Tranquila no sentido de que eu já tenho uma legislação federal que trata sobre o tema, a legislação estadual vem ali meio que complementando, repetindo algumas coisas que eu já tenho na legislação federal, né, em alguns pontos chovendo no molhado, que é bom. Né? Então, você vai estudar a legislação estadual, então a gente tem uma lei estadual que fala sobre o CIP, a gente tem uma legislação estadual que fala sobre PPP, que está aí no edital, vocês vão dar uma olhada. Só que eu já tenho essa legislação em nível federal, eu já estudei esse direito administrativo, então são temas que eu já conheço, são temas que eu já domino. Então, para estudar essas disciplinas, essa legislação estadual, minha sugestão, pode deixar para a reta final, pode deixar para as últimas 3 semanas de prova, as últimas 2 semanas de prova, porque é para você ter uma noção dessa legislação, o que tem de específico, o que tem de diferente. Né? Algumas leis não, algumas leis você vai precisar se dedicar um pouquinho mais. Por exemplo, lei orgânica da PGE, né? Você vai ser procurador de Estado. Então você tem que saber quais são os órgãos superiores da PGE, quais são as atribuições do Procurador-Geral do Estado, quais são as atribuições do Conselho, tá? Porque é o tipo de questão que cai em concurso da PGE. Né? Caiu na minha prova, com certeza caiu no concurso do Olavo também. Então, assim, quais são as atribuições do Conselho, o que o Conselho pode fazer, o que o corregedor faz, né? O corregedor-geral da PGE, é ele que manda o procurador embora, não é? Como é que funciona o processo administrativo disciplinar? Então, de novo, eu tenho já uma legislação federal que fala do PAD, legislação estadual vem mais ou menos na mesma linha, e aí eu vou ter algumas
algumas peculiaridades no tocante à legislação estadual, que aí dá para você deixar para a reta final. E aquela parte da Constituição Estadual também que trata da Procuradoria é essencial, Uhum. né, Nilton? Mas, de novo, é um tema que assim, você tem que estudar, mas não é um tema difícil de ser estudado. Né? Então, você vai estudar lá a DIN contra a lei estadual, né? A competência do governador para isso, a organização da PGE, onde a PGE está inserida dentro do governo, como órgão aí de representação judicial, órgão de consultoria do Poder Executivo. Então, de novo, é um tema que você tem que estudar para você conseguir compreender melhor a dinâmica, onde a PGE se insere, mas não é um conteúdo difícil, um conteúdo que, vou ficar 2 meses estudando para aprender isso. Não, é bem pontual. Então, a Constituição Estadual é pontual. Qual que é o artigo que fala da Procuradoria? É esse. Tá? Quais são os artigos que tratam de tal tema? São esses. Acabou. Tá? Então, dos, 200 artigos que tem a Constituição Estadual ou mais, tá? Você vai estudar ali meia dúzia de artigos, não é uma quantidade grande. De novo, né, essa Constituição Estadual ela segue a linha da Constituição Federal. Então, eu não vou ter nada muito contraditório em relação ao que você já estudou em direito constitucional. E aquela dica do Felipe Fernandes, que veio aqui comigo, está marcado aqui no meu Rios. Ele fez um resumo dos livros, que não jurídicos especificamente, aí, que são aquela parte que é novidade no concurso, e ali tem resumo com ele. Você entra em contato ali com a mentoria dele, isso já te facilita muito, né, Nilton? Porque com certeza ali nós vamos ter algumas questões importantes sobre esse tema. E é algo que o cara não precisa ler o livro inteiro, vai no resumo que já é suficiente. E outra coisa que eu olhei no edital, Lavo, que também vou estimular o pessoal aqui, no meu concurso, eu tinha que fazer 40% no mínimo em cada disciplina. Então, assim, se eu gabaritasse constitucional, gabaritasse administrativo, mas fizesse 20% de direito do trabalho, eu estava fora. Nesse edital, não. Esse edital eu só estou fora se eu zerar alguma disciplina e, claro, se eu não conseguir aquela pontuação final necessária. Então, assim, o aluno não tem mais aquela obrigação, eu tenho que acertar metade de cada disciplina, pelo menos para a primeira fase, né? Então, é um peso menor para o candidato, que ele pode se dedicar, e deve fazer isso, né? Dedicar um tempo maior para as disciplinas ali que vão ser mais relevantes na segunda fase, na fase oral, então ele já começa a estudar isso aqui agora, e aquelas que têm uma relevância menor, ele pode estudar um pouquinho menos, ou estudar alguns pontos que ele já tem certeza que vai cair. Então, se você vai falar aí de filosofia, de sociologia, tem alguns pontos que a gente sabe que vão cair. Então, você pode se concentrar mais nesses temas mais relevantes, esses que são, né, mais do dia a dia, assim, do estudo, que ele vai perguntar sobre isso, né? A gente tem alguns sociólogos mais famosos, que sempre são filósofos também, que costumam ser indagados com mais frequência. Então, dá para você fazer um estudo mais otimizado, um estudo mais compacto, mas principalmente um estudo que vai dar resultado. Eu vou estudar só isso de filosofia, mas eu vou acertar ali 4, 5 questões de filosofia, entendeu? Uma coisa que eu percebi e reitero desde quando eu entrei, desde quando eu estava me preparando, veste a camisa como procurador. Começa a estudar pensando na defesa do Estado. Então, prerrogativas processuais da Fazenda Pública, tudo lá em direito tributário que o Estado vai alegar, que as convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública, as teses favoráveis ao Estado em prescrição, em decadência, as teses favoráveis ao Estado em termos de impenabilidade. Foca nisso, que é isso que vai cair. Porque os colegas querem que você esteja afiado para aquilo do dia a dia, porque você vai receber um volume grande de processo e você não vai ter tempo de ficar buscando. Então você vai ter que estar com isso na ponta da língua, né, Nilton? Por exemplo, nova lei de licitações. É óbvio, é evidente que vai cair várias questões sobre a nova lei de licitações. E você estudar a nova lei de licitações, se você levar em conta os princípios da administração pública, supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público, você vai conseguir entender melhor a questão das cláusulas exorbitantes, você vai conseguir entender melhor as hipóteses de dispensa de licitação, as hipóteses de inexigibilidade. Então é isso. Você começa estudando uma matéria já com um olhar de procurador. Opa, como é que um procurador do Estado olha para a lei de licitações e interpreta aquela lei de licitações? Como é que um procurador do Estado interpreta essa coisa de
alteração unilateral do contrato pela administração pública, que é uma coisa que no direito privado você não consegue imaginar. Né? Imagina, eu e o Olavo vamos fazer um contrato de compra e venda. Ele quer vender a Mercedes dele, eu quero comprar. Como é que a gente vai alterar as cláusulas desse contrato unilateralmente? É impossível. Eu chego para o Olavo e falo, Olavo, não vou conseguir pagar em 2 vezes, posso pagar em 3? O Olavo vai pensar, não, eu faço em 3, mas vai ter uns juros. Então, as partes têm que concordar. Então, eu não tenho alteração unilateral. Quando eu vou para um contrato administrativo, uma licitação, um contrato administrativo, eu tenho essa figura da alteração contratual unilateral. Por quê? Por conta das prerrogativas da administração pública, por conta do interesse público. Então, se você já tem essa mentalidade, se você já começa a estudar com essa mentalidade, fica muito mais fácil compreender a lei e até, Olavo, acertar aquela questão no chute. Né? Às vezes tem aquela questão, eu não estudei lei de licitações. Você lê as alternativas, você pensa, qual que é a alternativa que mais favorece o interesse público? Qual que é a alternativa aqui que está mais em sintonia com essa ideia de interesse público, de interesse coletivo? E você vai chutar e você vai acertar essa questão. Então, tem essas coisas no concurso também que você tem que aproveitar e utilizar. Show de bola. E aí vamos falar um pouquinho de arbitragem aqui. O examinador de processo civil, já falei isso aqui, já reiterei, ele adora arbitragem, é tema da dissertação de mestrado, é tema de pesquisa de doutorado dele. Métodos adequados é tema que ele também continua escrevendo depois disso. Ele tem um artigo lá na nossa coluna do Migalhas sobre dispute board. Então, assim, a chance dele perguntar alguma coisa na primeira fase, na segunda fase, no exame oral é gigantesca, né, Newton? Qual que é a tua opinião sobre isso, para não ficar só eu falando sobre isso aqui? Não, fica tranquilo. Eu ia aproveitar outra coisa também para reforçar com o pessoal. O pessoal já sabe, a gente já falou, todo mundo já falou, mas é importante lembrar. A banca que está cuidando do concurso é a VUNESP, né? Ela é a banca que aplica a prova. Isso que as pessoas têm que entender. Eu fui fazer uns simulados lá e os alunos... professor, não tinha questão da banca VUNESP. Não interessa a questão da banca VUNESP. Por quê? Porque não é a VUNESP que elabora a prova. Quem elabora a prova são os examinadores. Então, o professor de processo civil, o examinador de processo civil, ele vai elaborar a prova da primeira fase de processo civil, ele vai elaborar a questão prática, a peça processual da segunda fase, ele vai fazer a arguição de processo civil na fase oral. Então, desde o início do concurso, a gente tem procuradores elaborando as questões, e aí, claro, a banca apenas corrigindo as questões com base no gabarito que os procuradores ofereceram, mas todo o concurso ele é elaborado, feito por procuradores do Estado. Então, a VUNESP ela só cuida da parte da logística, da aplicação, onde vai ser o local de prova, a impressão das provas, para garantir ali que ninguém vai ter acesso a essas provas antes do local, antes da data da realização, somente isso. Então, conhecer o seu examinador. Então, o examinador de processo civil, como o Olavo falou, ele gosta... Só uma parte rápida. A VUNESP, ela só orienta algumas questões para o examinador, que são as seguintes. Nível de dificuldade, 50% da prova, nível médio. 25% difíceis, 25% fáceis. Essa é uma orientação padrão da VUNESP, porque eu já fui examinador deles. Antigamente, eles entregavam um banco de questões já, que já foram exigidas para o examinador. Hoje, isso é material radioativo. Por quê? Porque nós já tivemos questão anulada porque ela foi repetida de concurso anterior. Então, isso que o Newton está falando é o que é robusto hoje. Então, você tem que se preparar para esse tipo de prova. Pode continuar, desculpa te interromper. E aí, cada examinador, obviamente, vai escolher questões que são de relevância para a Procuradoria do Estado. Então, eu digo, questões com o Procurador do Estado tem que conhecer. Temas, claro, ele vai trazer um tema do dia a dia dele. Então, a gente pega lá a professora de ambiental. Ela mexe lá com uso capião, com direito ambiental, no dia a dia na banca dela. É claro que vai ter uma questão aí abordando a questão do uso capião, a questão aí, de repente, da desapropriação sancionatória urbanística lá do Estatuto da Cidade. Por quê? Porque são temas que ela vê no dia a dia. Então, ela vê isso no dia a dia,
ela vai trazer isso para a prova, né? A minha examinadora, o Olavo conhece ela, é amiga dela, a Mirna. A Mirna terminou a prova, terminou, saiu o resultado, fomos aprovados, fomos empossados. Fui conversar com a professora de processo civil, né, com a Mirna, e ela me falou, ó, essa questão que eu trouxe para vocês era um caso que eu tinha na minha banca. Então, o que ela trouxe lá de preliminar, as teses que ela queria que a gente discutisse, foram as teses que ela apresentou no caso prático dela. Então, ela pegou um caso prático dela, adaptou para transformar numa prova, colocou ali as preliminares que ela imaginaria que deveriam constar naquela peça, no meu caso foi uma contestação, e pronto. Tá? É mais fácil para ela corrigir, porque ela já conhece o tema, já conhece o assunto, né? Porque a correção da segunda fase, pessoal, não dá para mandar para a VUNESP. Tá? Correção da segunda fase é o professor que tem que corrigir. Ele tem um espelho de prova lá que ele coloca, né, os itens que ele vai pontuar, mas é ele que vai ter que fazer essa correção. Então, é muito importante conhecer o seu professor, então, o seu examinador, a tese de doutorado dele sobre o que falou, a dissertação de mestrado dele sobre o que falou, sobre o que ele gosta de escrever. Porque é claro que ele vai fazer uma pergunta sobre um tema que ele conhece, um tema que ele domina. Por quê? Porque ele não quer, eu já vou passar para você, Olavo, ele não quer correr o risco de fazer uma questão. Mas não é para só ler. Terminar. Mas não é para ler a tese inteira. Vai nas conclusões, identifica o sumário e estuda aquilo. É isso, não é? Isso. Né? São as duas coisas. Você vê lá, sumário. Opa, tem um tema interessante aqui no sumário. Esse capítulo 2.4, ele está falando de transação pela administração pública. Vamos ver, então, o que a jurisprudência fala sobre transação pela administração pública. Assim, você não vai ler uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado de 10 examinadores, 20 teses, né? Então, você tem que filtrar o que é interessante aqui, o que é pontual nesse aspecto. E teu examinador, da mesma forma, ele não vai fazer uma questão sobre um tema que ele não domina. Por quê? Porque ele não quer correr o risco de ter a questão anulada. Então, imagina que ele fez uma pergunta lá sobre um tema que ele não domina, ele colocou gabarito e letra C, só que na hora que você vai conferir, não, o STJ tem uma outra interpretação aqui, a letra D também está correta. Então, ele não vai fazer perguntas sobre tema que ele não conhece. Tá? Se ele fizer isso, ele corre o risco de tomar um tiro no pé, que vai ser uma questão anulada, que isso vai atrasar todo o processo do concurso. Então, pessoal, vocês já têm que pensar nisso. Quem é o examinador, quais são os pontos que ele gosta, quais são os assuntos que ele domina e como esses pontos podem cair na PGE. É isso que você tem que estudar agora. Esse é o foco nessa reta final, né, Olavo? A gente já pode falar em reta final, né? Já, e a ideia é essa, dos professores que fazem essa preparação e trazem as facilidades aqui para você. Então, por exemplo, eu preparei esse curso de arbitragem, essa imersão na arbitragem, com todas as posições que o professor Marcos Armani, que é o examinador, está. E ali você vai ver que essas questões caem, gente. É matemática. Poxa, eu estou lecionando em concurso para PGE desde o primeiro que eu fui aprovado, que foi lá para 2001, né? Mais ou menos. E eu era do conselho, me afastei desses atos decisórios do concurso, porque eu já dava aula em cursinho, e dito e feito, que a gente fez a pesquisa, caiu. Tanto que o primeiro colocado, o Andrei, falava, nossa, você acertou as questões de constitucional, tal, na época não cai arbitragem e tal. Também no concurso seguinte, o primeiro colocado falou a mesma coisa, e a gente faz essa preparação para facilitar a vida de vocês. Então, por exemplo, a arbitragem. Está na cara que ele vai perguntar arbitragem de fazenda pública. Está na cara que ele vai perguntar competência. Está na cara que ele vai perguntar se é melhor a arbitragem institucional ou ad hoc, ou seja, é melhor para ele e para todos os autores escolher uma instituição arbitrária. Como é que escolhe? Inexigibilidade de licitação. São Paulo tem um decreto prevendo cadastramento. E se no contrato administrativo não tiver cláusula, não tiver arbitragem, não tem problema. A jurisprudência e a doutrina são tranquilas nesse sentido. Pode convencionar a arbitragem, mesmo que não conste no edital, mesmo que não conste no contrato, isso não é empecilho. Então isso tudo vai cair, as prerrogativas processuais da Fazenda Pública, os benefícios do CPC se aplicam na arbitragem? Não. O CPC é inaplicável subsidiariamente à arbitragem. Então, em rápidas palavras, o examinador vai perguntar isso. Por quê? Porque é do dia a dia dele. Que ele não corre
o risco de ter um julgado específico que tratou diferente, que vai anular a questão dele, né, Newton? Sem querer puxar a sardinha para o seu lado, Olavo, mas já puxando, o atual, o atual gabinete da Procuradoria-Geral do Estado, ele está fazendo várias ações aí voltadas para a questão da arbitragem, da mediação, da solução consensual de conflitos. A gente vê que a gente tem na nossa chefia hoje uma procuradora-geral que pensa, né, em resolver os problemas sem precisar ir no judiciário. Então, a questão da mediação, arbitragem, conciliação, isso deve realmente cair. Isso pode cair em processo civil? Pode, mas isso pode cair também em outros temas. Direito ambiental, né? Eu sempre converso lá, o direito ambiental é indisponível, interesse público indisponível, cabe arbitragem, cabe negociação? Claro que cabe, tá? O que não cabe? Não cabe negociação em relação ao direito material. Então, a empresa polui um rio. O que ela vai fazer? Vai despoluir o rio 100%. Isso a gente não abre mão, isso a gente não discute. O que a gente negocia? O prazo, por exemplo. Eu vou despoluir esse rio em 6 meses. Não, em 6 meses eu não consigo. Eu vou despoluir em 1 ano. Tá, eu negocio. Tá? Você vai despoluir em 1 ano? Vai, mas eu quero que você despolua o rio, eu quero que você faça o plantio da mata ciliar, da área de preservação permanente. Então a gente vai negociando, a gente vai transigindo em aspectos secundários, tá? O interesse público é indisponível, aquele interesse primário. Então a ideia que eu te falei no meu exemplo, eu quero despoluir o rio, disso eu não abro mão. Mas eu posso negociar prazo, eu posso discutir a forma como você vai fazer essa despoluição, eu posso negociar que tipo de planta, que árvore que você vai plantar ali na mata ciliar. Isso é negociável. Se eu vou para uma outra área do direito também, se eu vou direito administrativo, né, a gente tem lá, estava dando aula disso hoje, a propósito. Tá lá no Estou edital, lá numa... né? Tá no edital de administrativo. Sim, você está lá numa PPP, num termo de parceria com o Mocip. Eu posso prorrogar o meu termo de parceria? Posso. Se a administração pública entender que é conveniente, que é oportuno, que vai trazer vantagens para a administração pública, ela pode convencionar, vamos prorrogar esse nosso contrato, tá? Não tem problema nenhum. Então, essa questão de mediação, arbitragem, conciliação, negociação, ela pode cair em qualquer, né, em várias disciplinas. Da mesma forma que o direito constitucional pode cair em várias disciplinas. Eu posso ter uma questão de direito processual que eu vou responder com base na Constituição Federal. Eu posso ter uma questão aí de direito ambiental, que a resposta é com base na Constituição. Eu posso ter uma questão envolvendo aí interesses difusos e coletivos, direito empresarial público, com base na Constituição Federal também. Então, o pessoal também, nesse estudo, tem que lembrar que os temas, eles se relacionam. Tá? Então, acontece uma coisa muito também na segunda fase, na primeira e na segunda fase, sim, impressionante. Esse sim. balãozinho Então, aí aparece direto aí, você viu que bonitinho? Então, você vai ter lá um tema de direito constitucional te ajudando a responder uma pergunta de uma outra disciplina qualquer. Tá? No meu concurso na prova oral, foi muito engraçado no meu oral, porque eu tive 2 situações em 4 meses. Eu fui reprovado no concurso do MP em Minas Gerais por conta de uma questão, porque eu sabia tudo da questão, foi muito engraçado. Eu sabia tudo sobre a questão, sobre as orientações, sobre os posicionamentos, etc. Só que eu fui no posicionamento que eu entendia correto, eu, Newton Carlos, entendia correto, mas não era o posicionamento que o Ministério Público entendia como correto. E aí eu fui reprovado por conta dessa questão. Eu sei disso porque uma amiga minha, que hoje é promotora em Minas Gerais, fez a mesma prova comigo, fez o mesmo concurso, a gente comentou a prova e a nossa única divergência foi essa. Eu fui numa linha e ela foi na outra linha pensando nisso. O MP tem que pensar assim. E ela foi na linha do MP, foi aprovada com uma nota altíssima. Eu não passei na segunda fase. Quando eu fui fazer o concurso da Procuradoria 3, 4 meses depois, caiu exatamente a mesma questão. Só que nessa época a Procuradoria fazia vezes de defensoria, né? A gente não tinha defensoria pública instalada. E eu falei, opa, responder o que eu respondi num concurso para o Ministério Público não foi legal. Mas responder o que eu queria responder no concurso para a defensoria ia ser maravilhoso. E eu brinco ainda, eu falo, na hora que eu respondi isso na prova oral, eu vi lágrimas caindo
dos olhos da minha examinadora, tá? Ela não conseguiu esconder a cara de felicidade quando eu falei o que ela queria que eu falasse, que era o posicionamento mais pró-defesa, tá? Então, a gente tem que ter esse pensamento também, principalmente, como você falou, na segunda fase, que é um momento que você vai demonstrar o teu conhecimento por escrito, e na fase oral, que você vai responder ali uma questão que foi formulada para você. Eu digo, Elavo, já estou falando demais também, né? Que na prova oral, conhecimento você já tem. O examinador não quer, na prova oral, avaliar o seu conhecimento, porque você passou por uma primeira fase difícil, com várias disciplinas, você passou por uma segunda fase dissertativa dificílima. Então, conhecimento jurídico você tem. Então, a prova oral, na minha opinião, depois você diga aí o que você acha, lá, a prova oral, no meu entendimento, é para ver o posicionamento do candidato. Porque ele vai fazer, eu trabalhava em Brasília, fazia sustentação oral lá perante o STF, o STJ. Então, como que o procurador vai lidar diante de um problema concreto? Tá? Então, às vezes, a pergunta não é difícil, mas eu quero ver o seu posicionamento, eu quero ver a sua capacidade de argumentação, o seu raciocínio para justificar aquela resposta, aquele sim ou aquele não. Tá? Então, eu acho que muitas vezes na prova oral nem tem uma resposta certa, uma resposta errada. Eu acho que como você argumenta, como você defende o seu ponto de vista, é muito importante. Aí é contigo. O que você acha, Olavo? Não, na fase oral da Procuradoria nós temos um oral muito republicano, né? Cada examinador examina um candidato, às vezes dois examinadores juntos. Há um tratamento muito tranquilo, harmônico. Então, aquela coisa que nós vimos em concursos antigos, de cada um estar num patamar, alguns falando mais de forma mais ríspida, nós não temos isso. E é isso mesmo, nós preparamos já vários candidatos para oral, eu lembro, que assim, é líquido e certo que eles vão perguntar. Porque, principalmente no exame oral, eles perguntam aquilo que eles gostam também. Isso aí é o que acontece direto. Então, às vezes, por exemplo, o examinador pergunta: o que você defenderia, defendendo o Estado, o que você alegaria num caso XYZ? Por exemplo, trabalho, qual é a diferença entre remuneração e salário? Eles vão te perguntar essas questões que na hora você está com frio na barriga, mas seu subconsciente vai te ajudar e aí evoluir, né? Então é importante que vocês tenham em mente que na hora do exame oral, fazer esse oral simulado. Eu fiz, na verdade eu fiz só com o examinador, perdão, com potencial examinador, que era o Dirceu Crisóstomo, que já tinha sido procurador-geral, que depois foi meu amigo, meu padrinho de casamento. E é interessante você fazer esse teste no exame oral. Na segunda fase, é memorizar algumas frases e alguns princípios que são coringa, para você já começar a resposta com essas frases, com esse princípio coringa. Na primeira fase, é lei seca, é aquela revisão, é tentar identificar com o auxílio dos professores a predileção dos examinadores e assim evoluir. Então, isso tudo que é importante nós termos em mente. Isso aí é uma forma de preparar daqueles que entraram nos últimos concursos. Não tem como fugir disso e não dar certo. Logicamente que tem algumas dificuldades que você vai ter. Se você identificar essas dificuldades agora, é essencial para você ser aprovado. Porque o concurso exige muito autopoliciamento, né, Newton? Isso é muito importante. O autopoliciamento é imprescindível para o êxito no concurso. Para tudo na vida, logicamente. Porque aí você tem que saber, aqui eu não vou me enganar, eu estou mal. Aqui eu preciso reforçar o estudo. E aí dá certo. E uma coisa que você falou, lá, vou reforçar aqui agora, princípios, tá? Princípios, numa primeira fase, dependendo da disciplina, não cai com muita frequência. Você não tem muitas perguntas sobre princípios. Só que você vai para uma segunda fase dissertativa, ou você vai para uma fase oral, que você geralmente está bem nervoso na fase oral, né? Primeira vez que eu estou fazendo uma prova oral, e é aquela coisa, fase oral, um pezinho para entrar na procuradoria e um pezinho para sair da procuradoria. Se você tem uma boa bagagem em princípios, você começa respondendo aquela questão falando sobre princípios. Então, por exemplo, se o examinador me faz uma pergunta no oral, alguma coisa sobre direito ambiental, sobre poluição de uma empresa, eu estou nervoso.
eu começo respondendo, olha, nós temos o princípio do poluidor-pagador, que diz que aquela pessoa que utiliza recursos ambientais, ela é obrigada a recuperar o meio ambiente. Pronto. Comecei a falar, não tive o silêncio, né? Então eu já comecei a responder a questão, não tem aquele silêncio mortal, né? Comecei a responder a questão, e enquanto eu estou falando do princípio, que é um assunto que eu conheço, eu já estou refletindo sobre a pergunta específica que o examinador fez. E aí eu começo a lembrar, isso aí tem previsão expressa na Lei de Ação Civil Pública, essa pergunta, essa indagação que ele está fazendo, tem uma súmula do STJ que fala sobre o tema. E pronto, aquele nervosismo seu, a parte introdutória, aquele primeiro minuto que você ficou falando de princípio do poluidor-pagador, te acalmou, né? E deixou teu cérebro conseguindo refletir sobre a questão, e aí você acha a resposta. Então, estudar princípios, né? Tem um pessoal que não gosta, eu acho muito importante para você entender o conteúdo, entender aquela disciplina e conseguir fazer isso, responder uma pergunta com mais fundamentação. Você vai fazer uma questão dissertativa. Se você conhece o princípio da precaução, o princípio da prevenção, o princípio do poluidor-pagador, você consegue fundamentar, você consegue embasar melhor aquela resposta. Tá? Então, algumas coisas a gente sabe. Ação de indenização por dano ambiental, o STF entendeu que é imprescritível. Tá, mas é imprescritível por quê? Então, numa segunda fase, que você tem que dizer por quê, justificar. Aí você vai explicar, meio ambiente ecologicamente equilibrado, futuras gerações, então preocupação com pessoas que nem nasceram ainda. Por isso que eu posso entrar agora com uma ação civil pública em face de um dano que ocorreu há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então, nada é perdido, pessoal. Esse estudo que você fez aqui de princípios, de competência, de incompetência, na segunda fase ele vai ser aplicado, na fase oral ele vai ser aplicado, e se acontecer que não perguntaram nada para você sobre competência, quando você entrar na PGE, você vai discutir competência aí nos seus processos, vai pedir aí uma incompetência de juízo, etc. Ô Nilton, é sensacional. Uma dica baseada nisso aí que você falou. A primeira fase e a segunda fase são uma surra mental. Você sai exaurido mentalmente de cansaço. A prova tem essa característica. Então eu não recomendo estudar no dia. Eu recomendo dormir muito cedo na véspera da primeira, da segunda e do exame oral. Chegar lá com a cabeça descansada. E eu faço algo que ajudou também outros colegas. Eu li, no dia da prova, manchetes de jornais. Essa leitura das manchetes não vai ler a parte policial, a parte de notícia ruim, tá? Que isso te deixa meio para baixo. Ela te dá uma aquecida mental, porque aí você pode perceber que você tá um avião do meio da prova para frente. Então, ler as manchetes me ajudou e ajudou vários ex-alunos que passaram a dar um aquecimento para a primeira fase, para a segunda fase. Porque você vai ver, você está muito mais ligadão do meio da prova para frente. E aí começa essa técnica que eu nunca utilizei, mas eu estou pensando aqui, ela me parece interessante. Teu argumento parece que é bom. Deu certo já com muita gente essa dica aí. Uhum. E não quando eu via no concurso, eu passei com 23 anos, passei muito novo, tomei posse. Eu já chegava na prova, via gente estudando na hora da prova, menos um. Por quê? Porque a prova vai te cansar. Ali não é o momento. A sua absorção ali é terrível. Então vai ali, respira, relaxa, toma um café. E ali é a hora. E atenção na prova. Tem muito pegadinha. Quem vai prestar a primeira vez, cuidado com o gabarito na hora de passar, porque passa errado. E por mais que você diga, do meio da prova para frente você tá um avião, verdade. Você tá um avião, mas você também vai se cansando. A prova é longa, os enunciados são longos, então para você não ver um não, né? Para você não ver um solidariamente e você ler subsidiariamente, porque a gente sabe que as bancas fazem isso. É uma palavrinha, né? Ou é um trecho de uma palavra. É vedado, ele tira o vedado da lei e coloca é permitido. Então, na correria da prova, isso pode passar batido por você. Então, eu falo para os meus alunos também. Tá no meio da prova? Levanta. Vai caminhar. Vai tomar uma água.
vai no Agosto. banheiro. Ah, mas eu não estou com vontade de ir no banheiro, professor. Não me interessa. Eu quero que você levante da cadeira. Eu Mas quero que vai você rápido, tire. mas vai rápido, porque essa prova muita gente não está acostumada a administrar tempo de prova, né, Nilton? Isso aí é Uhum. importante. Principalmente na segunda fase. A segunda fase, ela é ainda mais terrível do que a primeira já é. Eu tenho muitos colegas que não conseguiram terminar a prova da primeira fase também por conta do tempo. Mas eu faço isso. Levanta, dá uma andadinha, vai no corredor, dois minutinhos que você vai no banheiro também não vai acabar com a sua vida. E você vai despertar, você vai acordar um pouquinho, assim. Então, para você voltar com garra, né? Para fazer uma prova de 5 horas de duração, você tem que estar preparado. Então, por isso, tem que descansar na véspera. Como o Olavo falou, tem que dormir cedo. Não adianta estudar no dia da prova, tá? Se você é daqueles desesperados, eu preciso fazer alguma coisa no dia da prova, meu conselho, imprime o edital das matérias. Pronto. Dá uma olhadinha no edital das matérias. Direito constitucional. Tem aqui a DIN, a DPF. Vai olhando os títulos. Você não vai estudar no dia da prova. Você não vai falar assim, os legitimados para a DIN são... Você não vai ler, não vai fazer esse estudo no dia da prova. Então, assim, se você é daqueles loucos, desesperados, que eu tenho que estudar alguma coisa no dia, leia o edital, leia os itens da prova ali. Então, processo civil, vai cair esse tema, esse tema, esse tempo, que aí você vai refrescando na sua mente o que você já estudou, né? Intervenção de terceiros. Intervenção de terceiros tá no meu edital, maravilha. Quais são as modalidades de intervenção de terceiros? Eu já vi, né? Eu já vi as modalidades de intervenção de terceiro quando eu estudei processo civil. Então, para mim, eu sou do palpite, Olavo. Dia da prova, você só vai estudar quando começar a prova. Começar a prova, você começa a estudar direito, né? Você começa a ver as questões. Porque senão você vai ficar cansado antes da prova. Corredor. Corredor corre antes de fazer a prova, fazer a maratona? Não. Ele fica ali o quê? Alongamento, tal, se hidrata, bebe água, para quê? Para a hora que a prova começar, ele tem que estar pronto. Então você também vai ter que ser assim, véspera da prova, dormir cedo, comer o que você está acostumado a comer. Eu sempre brinco, não vai comer uma comida diferente aí que você não está habituado, que pode, de repente, dar algum problema aí, estomacal, etc. Dia da prova, se organiza para chegar cedo, já deixa as canetas separadas, já deixa a RG separado. Parece clichê, eu falo isso em todas as revisões de véspera. Eu peço, pelo amor de Deus, para os alunos se prepararem. E, infelizmente, sempre tem um aluno que perde a prova por WO, porque chega atrasado, porque esqueceu o documento, porque errou o local da prova, né? Parece brincadeira, mas infelizmente acontece. Então, o pessoal tem que se preparar para isso. Então, ou melhor, se preparar para isso não acontecer, né? Se preparar para que isso não aconteça. Show de bola, Nilton. Acho que vamos encerrar aqui. Foi um prazer te ouvir aí, conversar com você. Conta Obrigado aí pelo comigo. Vamos ver se a convite, gente mandar um abraço repete pro pessoal que estava aí, para a Drica, para a Rita, para a Jussara, eu acho aqui, Thaís, Cíntia, Ítalo, Celeste, enfim, todo mundo que está aí que entrou aqui no nosso bate-papo de hoje. Fechado. Fica com Deus, um grande abraço. Abraço Sucesso para a turma aí. Para você também. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida depois de ambiental, que se quiser perguntar para mim, pode mandar um direct lá no meu Instagram, Prof. Nilton Coutinho, tá bom? Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo, tá bom? Também, pessoal, fiquem à vontade para mandar as dúvidas aí. Um abração, tchau, tchau. Obrigado, Nilton. Fica com Deus. Valeu!